O Sistema Único de Saúde chega aos 35 anos, reconhecidamente como um dos maiores sistemas públicos gratuito e universal do mundo. Diante do avanço dessa jornada, desafios como a sustentabilidade do SUS foi o tema escolhido para o seminário que aconteceu no Tribunal de Contas da União, em Brasília. Conasems, Conas, Ministério da Saúde, TCU, Instituto Rui Barbosa e Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde são parceiros neste evento. E a abertura foi realizada pelo ministro Augusto Nardes. Alguns princípios que são fundamentais na administração pública. A questão da integridade é importante. Não podemos aceitar que não tenhamos integridade nos municípios ou nas secretarias da saúde. Não podemos aceitar que não tenha transparência adequada, que são ferramentas da governança. Não podemos aceitar que não tenha transversalidade. E não podemos aceitar que não tenha avaliação de risco na tomada de decisão, seja do Ministério da Saúde, seja do Ministério da Educação. Ainda na abertura, o presidente do Conasems, Hicham Hamida, destacou o desafio que é a população brasileira reconhecer o pertencimento e a amplitude do SUS. Para mim, um dos principais desafios que nós temos é o pertencimento. É a própria população, os 200 milhões de brasileiros, enxergarem que o SUS é um patrimônio do brasileiro. E valorizar e reconhecer que aquilo ali é nosso. Acho que não tem ninguém em território nacional que não usa o SUS. Acho que começa daí. Porque se a gente pergunta quem usa o SUS, várias pessoas falam que não usa. Então, desde o medicamento, o papel da vigilância, o pão na padaria, tem o SUS presente ali. E aí eu estou falando do maior sistema de saúde universal do mundo. Na palestra de abertura Desafios da Sustentabilidade no SUS, foram apresentados 5 pontos de atenção fundamentais: financiamento, modelo de gestão, incorporação tecnológica, recursos humanos e construção de redes assistenciais integradas. O problema do financiamento continua no centro da cena e é preciso, passo após passo, discutir com o Congresso Nacional, com o Ministério do Planejamento e da Fazenda, formas de avançar sempre, dentro da realidade brasileira, o financiamento. Ter arranjos criativos institucionais, usar os consórcios intermunicipais, construir parceria com as organizações sociais. Isso tudo para aumentar a produtividade dos recursos, fazer mais e melhor com cada real. Todos os dias, mundo afora, são inventadas novas drogas, novos equipamentos, novas linhas terapêuticas, cada vez mais sofisticadas e cada vez mais caras. Então, esse setor de gestão da incorporação tecnológica, a gestão da clínica, dos protocolos, de como atuar em cada doença específica, esse é um ponto muito importante. A formação do profissional médico, que é o centro do sistema de saúde, apoiado por outros profissionais, mas ele é o centro, ele precisa ser bem formado. Não adianta ter quantidade sem qualidade. É preciso também ter estratégias para conseguir esparramar esses profissionais que vão ser abundantes pelo mapa do Brasil. Tem que ter uma carreira bem pensada, estímulos para que eles não fiquem concentrados nas grandes cidades. E, por último, o desafio maior de construir um fluxo coerente, uma rede onde o cidadão entre na atenção primária e seja conduzido. Ele vai para um hospital, ele vai para um centro de diagnóstico, ele volta para o seu bairro, para o seu distrito. Então é muito importante esse desafio de construção das redes integradas assistenciais. Cada rede precisa de suporte de uma série de ações de transporte, de acesso a medicamentos, de acesso a diagnóstico. A primeira rodada de discussão reuniu Conasems, Conas e Fundo Nacional de Saúde para debater a participação dos entes federativos na sustentabilidade do SUS. E aí, quando a gente fala que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, a sensação que tem que ter um ponto final depois do dever do Estado. O vírgula mediante políticas econômicas, sociais, a gente esquece. Principalmente o judiciário. Que saúde pública que eu estou falando se eu não tenho um saneamento público de qualidade? E que isso impacta na saúde com as arboviroses. Eu não tenho um transporte público de qualidade
E aí eu tenho o quê? Incentivo para a produção de motocicleta. E onde é que estão as motocicletas? Estão dando despesa na saúde, nos prontos-socorros, nas unidades de pronto atendimento, sem falar no prejuízo do ponto de vista social e econômico para o país. Mas a gente dá incentivo. Eu tenho uma política de incentivo no país de mais de 800 bilhões. Ele é maior do que o orçamento público, mais do que o dobro. Então de que SUS que eu estou falando? Qual SUS que nós queremos? Agora, o problema é financiamento? Só não. Mas ele é um dos principais. Por quê? Porque a gente tem vivido um desfinanciamento, onde o ente que arrecada 2/3, que é a União, ela está custeando em torno de 1/3 do gasto em saúde pública. Os entes que arrecadam 1/3, que é Estado e município, estão custeando 2/3. Os municípios num percentual um pouco maior. Os municípios no último ano foram mais de 50 bilhões acima do mínimo constitucional. Agora, quando se tem vontade política no país, a gente consegue avançar. Durante a pandemia tivemos orçamento de guerra, porque teve vontade política. E o Congresso aprovou e aportou. E em 2023 retomamos o crescimento, porque nós tivemos a PEC da transição. Agora volta ao normal. E não dá para falar em sustentabilidade de um sistema quando eu tenho metade dos municípios brasileiros com um orçamento menor do que um parlamentar tem de emenda. Então a gente tem que trazer isso para a discussão. Está insustentável para o país. Olhar diversos pontos de vista sobre a sustentabilidade. Você imaginar que a gente está com o envelhecimento da população, os desafios climáticos, a questão dos processos pandêmicos, e esses são atores externos que vão estar presentes nas nossas decisões enquanto gestores todos os dias. E isso tudo impacta no financiamento. Então a ideia hoje é como é que você fortalece um financiamento sem a gente falar do planejamento, sem falar da melhoria da execução, de tentar entender de fato desse processo de pertencimento das pessoas ao SUS. O Richan trouxe hoje um olhar muito interessante sobre isso, né? De que SUS nós estamos falando? Daquele que é de fato presente na vida de todos os brasileiros, seja na hora que ele entra no supermercado, seja na hora que ele faz a aquisição de um medicamento, seja na hora que ele entra num serviço de saúde. E observar o SUS de forma integral é o que garante de fato que a gente precisa pensar na sustentabilidade de forma mais ampla. A questão da transição climática, ela interfere muito na questão das arboviroses. O mosquito, ele mudou seu habitat natural e migrou para áreas onde antes ele não aparecia em grande quantidade. E o que é que fomenta o aparecimento das arboviroses, dengue, zika, chikungunya? É a proliferação do mosquito. Então tudo isso está envolvido com as mudanças climáticas. Então é algo que a gente tem que focar. A sustentabilidade econômica e financeira do SUS foi discutida amplamente, sob a visibilidade do Instituto Rui Barbosa, TCU, Ministério da Saúde, Concefaz e Conasems. O tema foi aprofundado sob a ótica da Constituição Federal. O público, o privado e, fundamentalmente, as organizações sociais de saúde, todos eles estão ali inseridos naqueles objetivos fundamentais da República. O primeiro deles, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aí talvez esteja a grande assimetria do SUS. Todos nós sabemos que nesse mecanismo de competição do Sistema Único de Saúde e o sistema suplementar, ele não é absolutamente simétrico. O Pestana mostrou um valor que quantifica essa diferença. Enquanto o per capita de um é em torno de 2.000, o per capita do outro é quase em torno de 7.000. Reduzir as desigualdades. O SUS, nós sabemos que ele é muito desigual entre cidades, entre estados e entre pessoas. De acordo com o brasileiro, aonde que ele nasce, o futuro pode ser muito diferente. Qual é o efeito das emendas parlamentares no financiamento e no processo de alocação, né? Então, um dos pontos que foi discutido é que as emendas precisam ser melhor alocadas para realmente corrigir as desigualdades regionais que está prevista na Constituição. E os saldos, né? Ou seja, a gente precisa conhecer e discutir mais a questão dos saldos federais nas contas estaduais e nas contas municipais frente ao gasto acima do mínimo constitucional de estados e municípios, a exemplo dos municípios que em 2024 alocou mais de 50 bilhões de reais acima do mínimo constitucional. Uma das questões que foram colocadas é o olhar da Receita, ou seja, qual é a nossa capacidade de arrecadar frente ao cenário fiscal existente, né? Ou seja, a gente tem uma baixa capacidade fiscal, uma baixa capacidade de arrecadação frente às necessidades crescentes e o gasto público em saúde pressionando o gasto total, né, no município, nos estados e na própria União.
Ainda segundo a assessora técnica do CONASEMS, Blenda Pereira, a revisão do Pacto Federativo é primordial para alinhar a política pública da saúde. Primeiro, a revisão do Pacto Federativo. A gente precisa rediscutir as competências e a responsabilidade no ato de financiar a política pública. E uma outra questão é a burocracia excessiva na destinação dos recursos e na sua execução. Porque esses saldos também refletem um pouco isso, né? Do engessamento, fragmentação do repasse frente à necessidade de saúde local. E mais do que nunca, a alocação equitativa dos recursos, utilizar o critério de rateio, a Lei Complementar 141, para realmente ser utilizada como metodologia de alocação dos recursos federais. O primeiro dia do seminário foi finalizado com a discussão sobre as boas práticas que viabilizam a sustentabilidade do SUS. Nós precisamos medir o que nós estamos fazendo em termos de que práticas estão sendo efetuadas no nosso sistema, em termos de quais são os resultados e não o volume só. É óbvio que volume é importante, mas eu quero saber o resultado, eu quero que haja uma competição com base, eu sou o melhor porque eu tenho melhores resultados e não porque eu faço mais essa cirurgia. E, finalmente, medir os custos. Sem medir, a gente não melhora. Então, se eu tiver que pensar num ponto de partida, até para definir o que é prioritário, até para definir se nós estamos atendendo às necessidades das pessoas, eu preciso medir, mas é medir de forma sistemática. Tem um exemplo até aqui no Brasil. Se a gente olhar para o Join Vasque, que acontece dentro do SUS em Joinville, qual foi a primeira ação deles? Fazer um registro de AVC. Primeiro registro do Brasil de AVC para entender o que está funcionando bem e o que não está funcionando bem e redesenhar o cuidado. Então, quando a gente olha os sistemas que estão funcionando, eles têm uma base muito sólida de registros. Nós não temos no Brasil, por exemplo, em nível nacional, um registro de AVC, um registro de câncer de cólon. A gente se compara com o quê? Se a gente não mede. Então, eu continuo insistindo que a gente precisa criar formas de medir e de falar sobre esses dados e ser transparente sobre esses dados. Ao mesmo tempo, nós temos as doenças transmissíveis, nós temos as doenças crônicas não transmissíveis e nós temos as causas externas. Mas o domínio grande é das condições crônicas, que são condições que se responsabilizam por 80% dos gastos e é mais ou menos 80% também da carga de doença. Ou seja, nós temos uma situação de saúde do século XXI dominada por condições crônicas, sendo atendida por um modelo que nós geramos na metade do século passado, quando predominavam os eventos agudos. Eu tenho que fazer essa mudança estrutural. Eu tenho que passar de um sistema fragmentado para um sistema organizado em redes de atenção à saúde, com uma centralidade da atenção primária à saúde. É a atenção primária que vai estratificar o risco daquela pessoa com diabetes, com hipertensão e dizer se ela é baixo e médio risco, ela fica comigo. Mas se ela é alto e muito alto risco, eu vou partilhar. 85% das pessoas não precisam ir ao especialista, ficam ali. Só vão 15%. E aí eu já tiro a fila. A gente tem um sistema de saúde que é a cara do povo brasileiro, um povo generoso. Então o SUS reflete essa generosidade. A gente oferece da vacina ao transplante, passando pelo conjunto de ofertas necessárias para cuidar das diferentes necessidades das diferentes populações. É assim que está inscrito na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que vamos celebrar 40 anos ano que vem. É assim que foi a base constitucional que deu origem à Lei 8080, que a gente comemorou agora há 35 anos, né, a implantação do SUS. Lutar pelo SUS é lutar por um Brasil melhor, mais justo, mais igualitário.